Hello, Mrs. and Misters, dear professors. How are you? I hope you are all great. My name is Jeanne, and it's a pleasure for me to be here with you and for you. Sejam bem-vindos a mais uma formação de ATPC. O tema de hoje é o currículo de língua inglesa e algumas abordagens para a educação à distância. O título desta formação é o currículo e as aulas não presenciais. E para essa formação, oferecemos os seguintes objetivos. Realizar a formação continuada dos professores da área de linguagem, especificamente de língua inglesa, e também fortalecer a formação do currículo paulista no ensino fundamental e o currículo paulista do ensino médio ainda vigente. Para essa formação, percorreremos o seguinte percurso formativo. Será apresentada uma sensibilização por meio de um vídeo. A seguir, alguns questionamentos e levantamentos de conhecimentos prévios. Faremos então uma problematização que envolve um novo vídeo e atividade reflexiva. Sistematizaremos essas ideias e faremos o fechamento, de modo que todos possam realizar o preenchimento do formulário de mão na massa. Passo agora a palavra para a PCNP Isabel, que é a responsável pela formação do currículo paulista em nossa diretoria de ensino regional. Até já! Olá, professores! Eu sou Isabel, PCNP de Ciências e também formadora do currículo paulista aqui na diretoria de ensino de Birigui, junto com o supervisor Munaí. Então, vamos iniciar o nosso percurso formativo. Como sensibilização, vocês vão acompanhar o vídeo do poema The Great Realization, A Grande Descoberta, do poeta Tom Foolery, que está disponível nesse endereço do YouTube. Tom Foolery, ele é um poeta britânico e ele escreveu esse poema para essa época agora da pandemia, esse momento que estamos vivendo atualmente. Conta aquela história do vídeo de novo, e aí eu vou pra cama. Mas garoto, já tá tarde, você tá cansado e com sono. Por favor, é a minha favorita. Prometo que é a última vez. Ok, deita aí garoto, embora eu saiba que você já conhece a história toda. A história começa bem antes em um mundo no qual eu vivia. Era um mundo de desperdício e maravilha, de pobreza e abundância. Vamos voltar um pouco para entender o que aconteceu em 2020. Veja, as pessoas expandiram suas empresas para negociar no mundo todo, mas elas cresceram tanto que se tornaram muito maiores do que poderíamos ter planejado. Sempre tivemos ambições, mas tudo ficou tão rápido. Você poderia ter qualquer coisa que sonhasse em um dia e com um clique. Percebemos que famílias haviam parado de conversar. Isso não quer dizer que elas nunca se falavam, mas o sentido deve ter se perdido e o equilíbrio da vida se rompeu. O olhar das crianças ficou mais limitado. E toda criancinha tinha um celular. Usavam filtros nas imperfeições, mas em meio a isso, se sentiam sozinhas. E todo dia o céu ficava mais denso, até não podermos mais ver as estrelas. Então voávamos em aviões para encontrá-las, enquanto logo abaixo lotávamos nossos carros. Dirigíamos o dia todo em círculos. Esquecemos como correr. Trocamos a grama por asfalto e reduzimos os parques até que acabassem. Enchemos os mares de plástico, porque o desperdício nunca foi detido. Até que todos os dias que você ia pescar, os animais já saíam da água embrulhados. Enquanto nós bebíamos, fumávamos e jogávamos, nossos líderes nos ensinavam por que é melhor não contrariar os lobbies. Mais conveniente é morrer. Mas então, em 2020, um novo vírus apareceu. Os governos reagiram e pediram pra gente se isolar. Mas enquanto estávamos confinados em meio ao medo e todo aquele tempo, as pessoas se livraram dos seus instintos e recordaram como sorrir. Elas começaram a dizer mais vezes obrigado e ligavam para as suas mães. Enquanto as chaves do carro juntavam poeira, elas esperavam ansiosamente para poder correr. E com o céu livre de tantos viajantes, a terra voltou a respirar.
E as praias ganharam uma nova vida selvagem que logo seguiu para os mares. Algumas pessoas começaram a dançar, algumas a cantarem, algumas cozinharem. Estávamos acostumados a notícias ruins, mas notícias boas estavam a caminho. Então, quando encontramos a cura e fomos autorizados a sair, todos nós preferimos o mundo que encontramos, em vez do que ficou para trás. Velhos hábitos foram extintos e abriram caminho para o novo, e todas as pequenas gentilezas foram enfim reconhecidas. Mas por que precisou de um vírus para trazer as pessoas de volta? Bem, às vezes você precisa ficar doente, garoto, antes de começar a se sentir melhor. Agora deite e sonhe com o amanhã, e com todas as coisas que podemos fazer. E quem sabe, se você sonhar forte o suficiente, elas se tornem reais. Agora chamamos isso de a grande realização. E sim, desde então houve muitas outras. Mas essa é a história de como tudo começou. E do porquê relembrar de 2020. E após a exibição desse vídeo, qual é a mensagem que o autor do poema quis retratar? Então, esse autor, ele mostra, algumas situações que vivenciamos antes da pandemia, algumas situações que estamos vivendo agora, durante o distanciamento social, e como poderia ser depois esse período da pandemia. Então, ele fala de um mundo melhor pós-coronavírus, em que as pessoas se lembraram de como sorrir. Elas começaram a bater palmas para dizer obrigado. Então, ele retrata aqui várias situações que as pessoas estavam não dando mais importância e que agora, durante o isolamento, elas anseiam para que tudo termine e então as coisas possam voltar à sua normalidade. E pensando nisso, nós temos alguns questionamentos agora para vocês durante esse período de distanciamento social em que as aulas acontecem de uma forma não presencial. Então, como você está se sentindo durante a pandemia com esse distanciamento social? E como está o contato com seus alunos? Está conseguindo interagir? E o desenvolvimento das habilidades? Que estratégia está usando? Você e seus alunos acompanham as aulas do Centro de Mídias? O que você está tendo como base para preparar os roteiros de atividades? Quais documentos ou materiais está utilizando para nortear o trabalho? Então, para pensarmos um pouquinho nesses questionamentos, e discutirmos depois, nós vamos então exibirmos o vídeo A Educação e o Professor nos Tempos da Pandemia, que está disponível nesse endereço do YouTube. Esse vídeo, na realidade, ele é um recorte de um texto escrito por Otávio da Mata. Esse texto, na íntegra, ele está disponível também no YouTube, para quem tiver interesse, e ele vai, então, falar sobre os professores agora durante as aulas não presenciais. Então, vamos assistir o vídeo. Na biologia, a gente aprende uma coisa muito importante sobre a natureza. A única constante é a mudança, e isso é uma certeza. Tudo bem, pode não acontecer tão de repente, mas os ambientes estão em transformação permanentemente. E não é a espécie mais forte que sobrevive. A competição sempre é ruim para os dois lados. Às vezes, quem se adapta é quem colabora e acolhe os desamparados. Empatia, isso nos permite evoluir. Hoje, a sala de aula mudou e virou nossa casa. Mas tem uma coisa que não se altera, seja em cima do tablado ou longe conectado. É o poder de adaptação. Ajustamos o nosso dia e a cor da pedagogia, tal qual um camaleão. As presas se adaptam para fugir dos predadores, e os predadores se adaptam para capturar as presas. Está todo mundo se adaptando a todo momento. E o mundo é uma grande corrida. Todo mundo está correndo, não para seguir em frente, mas para conseguir se manter no mesmo lugar. Uma caatinga ou cerrado, quando pega fogo, rapidamente consegue se recuperar e florescer novamente. Isso é resiliência ambiental. Agora é hora de ajuda, do jeito que pode ser, para chegar a todo aluno que se sente tão sem rumo e acha que não vai vencer.
Se para salvar nossas vidas houver essa interrupção, o presencial espera, volta e recupera toda e qualquer lição. Isso é resiliência social. Cordel é dedicado aos amigos professores, estendo a palavra e a mão a todos da educação, que vivem tantos tremores. Nesse vídeo, A Educação e o Professor nos Tempos da Pandemia, o autor diz: mas tem uma coisa que não se altera, seja em cima do tablado ou longe conectado, é o poder da adaptação. Ajustamos o nosso dia e a cor da pedagogia, tal qual um camaleão. Então, como transpor esse poder de adaptação ao período das aulas não presenciais? Nessa outra estrofe, o autor diz: agora é hora de ajuda do jeito que pode ser, para chegar a todo aluno que se sente tão sem rumo e acha que não vai vencer. Então, como garantir o desenvolvimento das habilidades do currículo do ensino fundamental e do ensino médio? E como desenvolver as atividades propostas no material de apoio? Então, para discutirmos sobre esses questionamentos, nós temos aqui alguns pontos importantes. Então, para transpor o poder de adaptação ao período das aulas não presenciais, o que então isso significa, né? Significa que vamos continuar aprendendo, inovando-se para planejar aulas de acordo com esse modelo não presencial. Então, para isso, nós temos que nos aprimorar, principalmente nos usos das tecnologias, adaptando-se para conseguir o resultado esperado. E para garantir o desenvolvimento das habilidades presentes no currículo, tanto do ensino fundamental como no ensino médio, então, para nortear esse trabalho, nós utilizamos, então, as habilidades que constam no currículo paulista para o ensino fundamental e as habilidades que constam no currículo vigente do ensino médio. E, para isso, para apoiar esse trabalho, esse desenvolvimento das habilidades, nós também temos as habilidades essenciais que foi disponibilizada pela SEDUC, né, para o primeiro bimestre, para o segundo bimestre e agora também será disponibilizada para o terceiro bimestre. E para desenvolver essas atividades que estão propostas no material de apoio, então, como desenvolver essas atividades, né, que foram propostas no momento que nós tínhamos o material impresso, aliás, nós temos, né, os alunos têm esse material, todas as escolas realizaram as entregas, mas nós trabalhávamos com ele na sala de aula. Então, como utilizar esse material agora de uma forma online? Será que todas aquelas atividades dá para serem realizadas pelos alunos em casa? Então, o que nós temos que fazer? Planejar aulas adaptando essas atividades propostas a essa tecnologia, né, de tal maneira que elas sejam possíveis de serem realizadas. E tudo isso que nós estamos abordando serve para quê? Para que ocorra a aprendizagem do aluno, que é o objetivo principal, né, do professor, da escola, de toda a educação. E agora, então, nós vamos sistematizar com a abordagem do currículo paulista. Então, pensando na linha do tempo do currículo, né, desde a Constituição Federal até os dias atuais, então, o que nós podemos abordar? Depois, em 2008, o Estado de São Paulo, ele homologou o currículo oficial, né, tanto para o ensino fundamental como para o ensino médio, né, ele serviu para nortear todo o trabalho da rede e para nortear esse trabalho também, ele disponibilizou os materiais de apoio. Então, esse currículo do ensino fundamental, ele já foi alterado, então agora tendo como a Base Nacional Comum Curricular, né, nós temos homologado o currículo paulista. E esse currículo do ensino médio, lá de 2008, ele continua vigente até os dias atuais. De 2015 a 2017, então, nós tivemos a construção da Base Nacional Comum Curricular. Em 2018 e 2019, nós tivemos a construção dos currículos estaduais a partir da BNCC. Então, nós tivemos a homologação do currículo paulista, da educação infantil e do ensino fundamental,
tanto dos anos iniciais como dos anos finais, né, até o 9º ano. Tivemos a formação em projeto de vida, eletivas e a tecnologia, que são os componentes do Inova, e as escutas da rede sobre o currículo paulista do ensino médio, agora em 2019. Então, o currículo paulista do ensino médio está em construção. E agora, em 2020, nós temos a implementação do currículo paulista da educação infantil e do ensino fundamental também. Então, o início dos novos componentes do Inova e a consulta pública e seminário sobre o currículo do ensino médio, que já tiveram início este ano. E de 2021 a 2023, nós teremos a implementação progressiva do currículo paulista do ensino médio. E o currículo vigente em 2020, né, agora do ensino fundamental e ensino médio, como que esse currículo ele está sendo trabalhado na rede estadual de ensino? Então, no ensino fundamental, retomando que o currículo paulista ele foi homologado e está sendo implementado, e no ensino médio, agora, ele está em construção, considerando, é claro, a Base Nacional Comum Curricular. E nós temos também, agora em 2020, o currículo paulista vigente para o ensino fundamental. E lembrando, então, que o currículo oficial do Estado de São Paulo de 2008, das 4 áreas, que são aqueles de capa preta e branca, são os mesmos, né, utilizados para este ano, né? Então, a partir do ano que vem, que nós iremos utilizar o currículo paulista do ensino médio. E para apoiar o desenvolvimento do currículo, que ele né, tem como base as competências e habilidades, nós temos então disponíveis os materiais de apoio, que são os cadernos do aluno, que foram entregues e impressos aos alunos, os cadernos do professor, que neste ano nós temos apenas em formato digital, os materiais do Inova, que vieram, né, junto com os cadernos do aluno. Então, no caderno do aluno eles têm todas as disciplinas, inclusive os componentes do Inova. E os cadernos do Aprender Sempre, tanto de língua portuguesa como matemática, que também né, estão apoiando o desenvolvimento do currículo. E todo esse material ele está disponível no site da EFAP, tá, do Currículo Paulista. Lá neste site vocês têm tudo o que vocês precisam, todas as reuniões, né, as vídeos gravadas sobre o Currículo Paulista, tanto do ensino fundamental, como agora, né, na construção do currículo do ensino médio. Então, como é a estrutura desse currículo paulista? Né, porque ele é diferente do currículo anterior, que nós já estávamos habituados. Então, nós temos a introdução, depois a introdução no histórico geral e os fundamentos pedagógicos. Esses fundamentos pedagógicos, então, desses fundamentos, nós temos uma subdivisão para a etapa da educação infantil e para a etapa do ensino fundamental. Na etapa da educação infantil, nós temos o texto da etapa e sempre o organizador. Já na etapa do ensino fundamental, nós temos o texto da etapa, o texto de cada área, os componentes por área, o texto de cada componente e o organizador por componente. Então, o currículo paulista está disponível em PDF, né? Vocês podem consultar, ele está disponível na internet e ele está dividido, então a estrutura dele está dessa forma. Então, nessa estrutura do currículo paulista, nós temos os fundamentos pedagógicos. Então, são 6 fundamentos pedagógicos. Então, o primeiro é o compromisso com a educação integral. Então, a educação integral, ela tem o desenvolvimento em todas as dimensões do indivíduo, que é a dimensão intelectual, a dimensão física, a dimensão socioemocional e a dimensão cultural também. Então, quando nós falamos na educação integral, nós pensamos no indivíduo como um todo, em todas as suas dimensões. E no currículo, nós temos elencado as competências e habilidades que são essenciais. Então, as competências nós relacionamos ao ser e as habilidades nós relacionamos ao saber fazer. Nós temos também o segundo fundamento, o compromisso com o desenvolvimento de competências.
Então, essas competências, né, elas estão de acordo com as competências da Base Nacional Comum Curricular. Temos também o compromisso com a alfabetização, o letramento, os multiletramentos em todas as áreas do conhecimento. Então, no currículo anterior, nós focávamos principalmente a competência leitora e escritora. Agora, nós também continuamos, né, com a competência leitora e escritora. E junto com ela, nós temos os multiletramentos e a alfabetização também em todas as disciplinas, em todas as áreas. Né? Então, a gente não fala só de língua portuguesa. Então, quando a gente trabalha esse fundamento, nós trabalhamos ele em todas as disciplinas. O estímulo e o apoio à construção do projeto de vida dos estudantes. Então, não é só no componente do Inova Projeto de Vida, né, só o professor do projeto de vida que trabalha, então, esse tema com os alunos. Todos os professores também precisam conhecer o projeto de vida dos seus alunos, porque durante as suas aulas ele pode abordar alguns assuntos, trazer isso para o aluno, para que ele consiga relacionar isso e tentar conquistar o seu projeto de vida. Então, esse apoio dos professores de todas as disciplinas é fundamental para o componente projeto de vida. A tecnologia digital, né, que o estudante como consumidor e produtor de tecnologia. Então, nós temos também, né, a tecnologia como componente do Inova, mas ela vai permear todas as disciplinas do currículo. Então, isso é muito importante, né, que todos os professores desenvolvam, né, esse tema. E agora, então, nessa época do distanciamento social e das aulas não presenciais, a tecnologia ela está sendo uma grande aliada para que a aprendizagem ela de fato ocorra. E o processo de avaliação a serviço das aprendizagens de todos os estudantes. Então, quando a gente fala avaliação no processo de todos os estudantes, a gente não pode esquecer de nenhum mesmo. A gente fala dos estudantes na sua individualidade, não é mesmo? Até em relação à adaptação curricular, avaliar o aluno dentro das suas possibilidades. Então, todos esses fundamentos, eles estão disponíveis das páginas 28 a 43 do Currículo Paulista. Tá? Então, vocês podem fazer a leitura, né, desse documento, que vocês vão ter esse apoio no desenvolvimento das aulas. Então, o Currículo Paulista, né, em PDF, ele vem com essa capa. Então, ele traz os fundamentos teórico-metodológicos, né, nas páginas 28 a 43, e ele tem como base as 10 competências gerais da BNCC. Tá? Então, essas 10 competências gerais, então, elas vão contemplar integralmente, né, então, a educação integral, em todos os seus conceitos, em todas as atitudes, procedimentos e os valores que são trabalhados ali no dia a dia, na sala de aula. Então, nós fazer a transposição dessas competências para cada componente curricular de disciplina. Então, no Currículo Paulista, nós temos uma engrenagem em funcionamento. Então, nós temos a formação integral do indivíduo, as competências socioemocionais e cognitivas, que no currículo anterior elas também existiam, mas a nossa maior ênfase eram as competências, né, cognitivas, e agora nós temos as competências socioemocionais também muito evidentes no currículo. E também define as aprendizagens que são essenciais, né, a todos os estudantes. Então, nós temos o compromisso com a alfabetização, né, lembrando disso, com o letramento e o multiletramento em todas as áreas, e não pensando apenas, né, lá na educação, né, dos anos, no ensino fundamental, dos anos iniciais ou em língua portuguesa. Então, é importante que todos os professores, eles, né, trabalhem essa interdisciplinaridade, procurem ajuda com os professores das outras áreas para trabalhar esse letramento e multiletramento dentro da sua área. Retomando então, vamos falar agora da etapa do ensino fundamental no Currículo Paulista, pensando no foco da língua inglesa. Bem, o componente de língua inglesa, ele está dentro da área de linguagens na BNCC,
e ele tem como objetivo tratar dos objetivos relacionados à atuação de sujeitos sociais nas práticas de linguagem. As linguagens, assim como as línguas, são fundamentais para compreender os discursos, pois são utilizadas como expressão, conhecimento, representação e comunicação nos mais variados discursos. E dessa forma, permitem interação, diálogo, cooperação e resolução dos conflitos. E qual é o compromisso da língua inglesa dentro do currículo paulista? Bem, a língua inglesa ela deve proporcionar aos estudantes o direito à educação integral e inclusiva, à educação linguística, consciente e crítica, a competência intercultural e a interação multilingüe e multinacional, multicultural. Dessa forma, o inglês ele tem o status de língua franca. Ele permite reflexões sobre a identidade e a cultura de falantes não nativos. A competência intercultural, que vai trabalhar as vivências, que vai trabalhar as aprendizagens, desmistificando aquelas crenças de que a língua inglesa ela pertence a um público de maior possibilidade aquisitiva, desmistificando aquela questão do vou aprender isso para quê? Eu nunca vou embora do Brasil, eu sou pobre, eu não sei falar inglês. Então, o compromisso do professor ao ensinar a língua inglesa no currículo paulista é apresentar e encorajar aos alunos ao uso dessa língua de uma maneira centrada também nas vivências deles, nas habilidades que eles têm hoje. Aprendendo esse inglês como uma língua franca. E não sendo a língua franca um inglês desterritorializado, mas um inglês despido de necessidades de sotaque, do que é certo, do que é errado, de uma prática formal ou mais informal. E dessa maneira, formando o cidadão que estuda inglês na escola, pronto para ingressar no mundo, e não somente no mercado de trabalho, como foi a nossa formação. E a estrutura do currículo paulista? Como está a língua inglesa? Vemos que no currículo paulista existem 5 eixos para ensinar o inglês. O eixo da oralidade, da leitura, dos conhecimentos linguísticos, da escrita e a dimensão cultural. Esses eixos, eles estarão organizados com unidades temáticas, objetos de conhecimento e também as habilidades. Essas unidades temáticas de língua inglesa estarão organizando os objetos de conhecimento, como se fosse uma esfera que se autocomplementará no decorrer de cada ano, ampliando as possibilidades de ensino. E principalmente pensando que, ao ensinar essas unidades temáticas, o trabalho com essa nova roupagem do inglês como língua franca será dado intradisciplinarmente e interdisciplinarmente. Por isso, cabe aqui nós reforçarmos a questão do ensino do inglês com ciências no componente do ensino fundamental, de 6º a 9º ano. Falando ainda sobre as unidades temáticas e os objetos de conhecimento, mostramos aqui nesse exemplo a progressão das habilidades. O inglês ele passa a ser obrigatório a partir do 6º ano do ensino fundamental. Diferente das demais disciplinas, ele se dará para os estudantes como ensino obrigatório do 6º ano à 3ª série do ensino médio. Então, como exemplo, nós vemos aqui a progressão das habilidades dentro do eixo da oralidade, em que no 6º ano, a habilidade 3 diz sobre solicitar esclarecimentos em língua inglesa sobre o que não entendeu e o significado de palavras ou expressões desconhecidas. No 7º ano, a habilidade 3 é sobre mobilizar conhecimentos prévios para compreender um texto oral. No 8º ano, a habilidade 3 fala sobre construir o sentido global de textos orais
relacionando as suas partes, o assunto principal e as informações mais relevantes. E no 9º ano, a habilidade 3, analisar conhecimentos defendidos e refutados em textos orais sobre temas de interesse social e coletivo. Essa progressão das habilidades do ensino fundamental, ela vai transitar entre o desenvolvimento cognitivo e o desenvolvimento socioemocional dos estudantes, que vão se complementar e vão se aprimorar ao longo dos 4 anos de estudos. Na prática, é como se nós entendêssemos o desenvolvimento dessas competências muito além do ler, interpretar e resolver problemas. Por exemplo, se a gente continuar observando o eixo da oralidade, existe uma ampliação que envolve prática de linguagem com foco na escuta, na produção oral, sem o contato da face a face e reforçando ainda os multiletramentos e as multissemioses. Dessa maneira, continuamos compreendendo que o ensino da língua inglesa no currículo paulista, ele mantém-se com uma espiralidade e progressão das habilidades. Nós fomos orientados ao longo de nossa idade escolar com uma linearidade de ensino do inglês. Então, nós começávamos a estudar o inglês do verbo to be ou do simple present. No ano seguinte, o professor adentrava e esgotava o ensino do passado, simple past, ou então present and past continuous. No ano seguinte, nós tínhamos o futuro, e o tempo o condicional, e assim consecutivamente. Essa espiralidade, ela se dará dentro do ensino da língua franca do inglês e dentro da sua intradisciplinaridade, sem que haja necessidade desta linearidade de ensino. Mas como fazemos para memorizar todas essas habilidades nessa nova formatação do currículo paulista de língua inglesa? Bem, o primeiro par de letras, ele estará informando a etapa de ensino, no caso, ensino fundamental. O primeiro par de números indicará a que ano essa habilidade se refere, então de 6º a 9º ano. O segundo par de letras indica o componente curricular, que até o ano passado era compreendido e lido como língua estrangeira moderna. Nessa nova roupagem, nós chamamos como língua inglesa. E o segundo par de números indica a posição da habilidade dentro do bloco do ano. Então, a habilidade do ensino fundamental, 6º ano, de língua inglesa 1, é interagir em situações de intercâmbio oral, demonstrando iniciativa para a utilização da língua inglesa. A apresentação dessa organização curricular, ela traz a seguinte sequência de informações: a unidade temática, no caso, interação discursiva, o eixo, no caso, a oralidade, a habilidade de primeiro bimestre, essa primeira habilidade de 6º ano, interagir em situações de intercâmbio oral, demonstrando iniciativa para utilizar a língua inglesa, e os objetos de conhecimento, que aqui interpretamos, reconhecemos como os conceitos e os conteúdos ensinados. Neste caso, a construção de laços afetivos e o convívio social. Esta é a maneira como está disponibilizado hoje para nós no material do currículo paulista oficial em utilização. E quanto ao ensino médio? Bem, o ensino médio ele ainda está em transição. A sua implementação dar-se-á gradativamente. No ano de 2021, ele será implementado para os alunos que estiverem cursando a primeira série do ensino médio. No ano de 2022, para todos os alunos que estiverem na primeira e na segunda série do ensino médio. E no ano de 2023, caso você esteja lecionando para uma dessas turmas, o currículo paulista de ensino médio já estará implementado para todos os estudantes, em sala regular e também demais eixos de ensino. Portanto,
Hoje, o que vemos no ensino médio é um currículo utilizado ainda no modelo antigo, que é vigente, mas, para a língua inglesa em especial, os conteúdos de transição já estão sendo apresentados. Esta imagem representa o nosso antigo modelo de material, que era chamado de linguagens, códigos e suas tecnologias. E aqui nós vemos uma apresentação de um recorte de como era o cardápio de informação sobre os temas, as habilidades, para a segunda série do ensino médio. Já essa é a maneira como a Secretaria da Educação nos disponibilizou o material de transição para ensinar o inglês no ensino médio. O que nos importa nesse momento é não esquecermos da metodologia para ensinar esse currículo. Quando nós folheamos e analisamos o material, nos deparamos imediatamente com o CLIL. O CLIL, que seria a tradução livre de Content Language Integrated Learning, é o ensino e a aprendizagem da linguagem integrada. Não há mais uma separação para que a cultura, o conteúdo e o conhecimento dê-se de formas isoladas. E aí então nós vemos que a linguagem aprendida, estudada e ensinada para os alunos, ela deve ser vista como o que o aluno vai precisar para se comunicar, quais são as estruturas que ele utilizará e o que pode ser revisado caso necessário. Nessa formatação, nós vemos então uma metodologia de ensino da taxonomia de Bloom, que fala sobre as habilidades de compreensão de maior dificuldade e as de menor dificuldade. Aqui chamadas de Low Order Thinking, que seria a habilidade de lembrar, compreender e aplicar, e High Order Thinking, que seria analisar, avaliar e criar, que se relacionam automaticamente com a língua portuguesa, nos 3 grupos de competência para observar, realizar e compreender. Ou seja, a taxonomia de Bloom, juntamente com o ensino da língua inglesa, agora caminha junto para que haja o desenvolvimento do ensino de forma gradual, mas interrelacionada. Em 2020, será que todo esse currículo e essa metodologia, essas nomenclaturas, estão chegando facilmente até os alunos? Bem, nós fomos pegos de surpresa em 2020 e obrigados a modificar a nossa prática pedagógica, nos enquadrando em uma nova realidade. Com a suspensão das aulas, para que contivéssemos a transmissão do coronavírus, muitos questionamentos nos sobressaíram. Eu comecei a pensar, então, qual caminho devia seguir? Como poderia ser desenvolvida a habilidade nessa nova metodologia e nesse novo modelo de currículo? Como eu poderia atingir o máximo de alunos nas aulas não presenciais? Para amparar, a Secretaria da Educação do Estado vem desenvolvendo algumas ações que subsidiam as equipes no desenvolvimento das aulas não presenciais. Dentre elas, tem sido divulgado bimestralmente uma lista de habilidades essenciais para ensino remoto. Acabamos de receber, inclusive, as habilidades de 3º bimestre. Juntamente com o documento orientador para essas atividades não presenciais e também para a organização e planejamento dessas aulas com o roteiro de estudos. Para que esses roteiros, essas atividades pudessem ser realizadas, o governo também disponibilizou materiais de apoio impressos e digitais, como o Caderno do São Paulo Faz Escola, chamado de Caderno do Aluno, ou material de apoio, o Caderno do Professor, os materiais de ensino de apoio ao Inova e os cadernos do Aprender Sempre em língua portuguesa e matemática.
Além desses materiais, disponibilizados de forma digital, ainda foi possível aos professores a utilização do livro didático. E para contribuir à formação dos professores e ampliar a oferta para os alunos, com essa educação mediada por tecnologia e esse ensino remoto, estão sendo realizadas aulas na nova plataforma do Centro de Mídias de Educação do Estado de São Paulo. Diariamente é disponibilizada a atividade de aulas com uma programação diária e também disponibilizadas as habilidades para que os alunos tenham acesso por meio do aplicativo no telefone, no seu smartphone ou acompanhem pela TV Cultura. Para os professores, o caminho da Secretaria Escolar Digital também dá uma oportunidade de visualização de materiais oficiais. Ao clicar neste endereço, imediatamente no mural podem ser encontrados os materiais de apoio, os slides utilizados para as aulas do Centro de Mídias. Ainda, acessando este canal, é possível acessar os materiais dentro do Drive e verificar conteúdos dados anteriormente. Por último, mas não menos importante, a Diretoria de Ensino de Birigui disponibilizou um canal no YouTube e o site onde são divulgados boas práticas, onde são divulgados materiais de apoio também, dentre outras informações. Como um depositório de informações, o Núcleo Pedagógico de Birigui tem deixado disponível para todos os professores que acessem utilizando o seu e-mail de servidor as formações anteriores nos canais de YouTube. Chegamos ao fechamento. Então, perpassamos o caminho do nosso currículo paulista de língua inglesa, recordando com a PCNP Isabel a linha do tempo, os fundamentos pedagógicos e a estrutura do currículo. Entramos especialmente no nosso currículo de língua inglesa falando dos compromissos que devemos ter para desenvolver este currículo, observando as unidades temáticas e falando sobre os objetos de conhecimento. Também observamos a transição que está acontecendo entre o currículo vigente e a nova roupagem do currículo de língua estrangeira moderna para ensino médio. Rapidamente abordamos as habilidades ensinadas do CLEO e da taxonomia de Bloom para o ensino desse inglês como língua franca. E ainda divulgamos materiais de apoio para auxiliarem os professores no desenvolvimento de todas essas atividades. Agora, vocês são convidados a realizar a atividade de mão na massa, em que acessarão o formulário no Google Forms e realizarão a atividade observando o que foi apresentado para vocês até o momento. Até a próxima. Obrigada. See you. Bye bye.